Bora falar agora sobre o Corinthians, economia gigante no Timão, com uma grande reforma nas categorias de base. Foram 87 cortes e dispensas, incluindo atletas, funcionários e membros de comissões técnicas. Só para lembrar, entre outros nomes, caíram o Chicão, o Batata, o Alex Brasil, entre vários outros jogadores. E por conta de tantos cortes, o Corinthians calcula uma economia que pode se aproximar de 5 milhões de reais, bastante dinheiro para um clube super endividado, e que não podia investir tanto nas categorias de base como vinha acontecendo. Vale a lembrança de que quando Augusto Melo assume o Corinthians, ele passa a contratar jogadores a rodo. Para as categorias de base, chega a criar inclusive um sub-18, que nem sequer conseguiu disputar partidas fora do Brasil como havia sido planejado. O Augusto contratou 87 atletas, a maior parte foi dispensada, alguns poucos com qualidade se mantiveram no clube. Só para completar, registrar também que o Corinthians fechou com Erasmo Damiani como novo homem forte das categorias de base do Timão. Existe a expectativa de que ele possa revolucionar o Corinthians, como fez, iniciando o projeto que foi sucedido por João Paulo Sampaio. O resto da história no Verdão todo mundo já conhece. E enfim, tem boa notícia no Corinthians. Félix Torres, zagueiro escanteado no Timão, é alvo de 2 clubes do futebol espanhol. Informação que vem do jornal Marca, da Espanha, dá conta de que o Osasuna e o Getafe preparam proposta para o Corinthians para o mês de janeiro. Janela por lá ficará aberta de 1º de janeiro a 2 de fevereiro. Importante registrar que esses clubes cogitam comprar o Félix Torres, zagueiro adquirido pelo Corinthians diante do Santos Laguna, na oportunidade por 31 milhões e meio de reais. Como o Corinthians não pagou, isso se transformou num processo na FIFA. Hoje o Corinthians deve ao time mexicano 41 milhões de reais. E é por conta dessa dívida que o Corinthians teve seu primeiro transfer ban sofrido dessa maneira. Enquanto não pagar ao time mexicano, o Corinthians está impedido de registrar novos atletas. Félix Torres, que nessa temporada soma apenas 27 jogos, desde que foi contratado, 79 partidas e apenas 1 gol. Não entra em campo desde 27 de agosto, em jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Por falar em transfer ban, você vai lembrar que recentemente o Corinthians também tomou um transfer ban da Câmara Nacional de Resolução e Disputas, a CNRD, que atua intermediando acordos entre clubes brasileiros, certo? Tudo por causa de uma pendência com Cuiabá que já foi paga. Só que a CNRD ainda não retirou o transfer ban do Corinthians. Isso porque o Timão também tinha pendências com outros parceiros, clubes, jogadores, e há a necessidade de que o Corinthians apresente a comprovação das quitações de todas essas pendências para que o transfer ban seja retirado. O que você pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero contar para você que as vendas no Corinthians despencaram. Timão tem, até esse momento, cerca de 90 milhões de reais com transferências de atletas em 2025. Números bem inferiores aos 338 milhões de reais obtidos com transferências de atletas do ano passado. O Corinthians só conseguiu vender em 2025 o Denner para o Chelsea, a maior venda da temporada, o Guilherme Biro, que foi para o Sharjah, que já estava por lá, mas foi adquirido em definitivo, além do Cauê Furquim, que foi para o Bahia, jogador que era da base. O Denner rendeu 62 milhões, o Biro 14 milhões e 200 mil, o Cauê 14 milhões de reais. Importante registrar que esses 90 milhões estão bem abaixo dos 240 milhões de reais que o Augusto Melo havia projetado em vendas para a temporada. Esse número de 90 também está extremamente abaixo na comparação com o Palmeiras e Flamengo, os clubes mais ricos do país. O Verdão faturou 581 milhões de reais com transferências de atletas no ano, enquanto o Flamengo embolsou 511 milhões de reais. Com a lembrança de que no ano passado, o Corinthians havia sido o 3º clube com maior faturamento com vendas de atletas. Quais podem ser os jogadores negociados pelo Timão em breve? Guinegão, Breno Bidon e Yuri Alberto hoje parecem ser aqueles que mais atraem o olhar internacional. Hora de falar sobre o Corinthians. Formação curiosa. Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Timão e que vive as últimas semanas à frente do clube, apresentou uma lista de reforços para a diretoria. Possíveis nomes que poderiam ser contratados para o próximo ano. Mas, de acordo com Samir Carvalho,
setorista do Corinthians e dono de um canal que cobre o Timão aqui no YouTube. A lista foi rejeitada pelo presidente Osmar Stabile e por seus pares. Tudo porque os nomes, de acordo com a apuração, estariam completamente fora da realidade financeira do Corinthians. Vale a lembrança de que o Timão já tem 2 condenações na FIFA e outras 4 estão a caminho. Hoje, para que o Corinthians volte a contratar atletas, ele precisa juntar mais ou menos 85 milhões. Quando todas as outras condenações também se tornarem reais, haverá uma necessidade de investimento de 125 milhões de reais, possivelmente à vista, para que o Timão possa, enfim, voltar a contratar. Diante desse custo gigantesco, dá para imaginar reforços pontuais e baratos no Timão. Dorival Júnior chegou a dizer que cogita até que não existam reforços para o Corinthians de 2026. Parece que o Fabinho Soldado deu mais um deslize. E a relação dele com dirigentes do Timão, que já não é das melhores por conta do seu custo, quase 400 mil mensais, além da relação com Augusto, ficou ainda pior. Hora de falar sobre o Corinthians. Marcelinho Carioca, um dos maiores ídolos da história do Timão, assegura que parte do elenco do Corinthians não vai com a cara do Memphis Depay. Mas Marcelinho conta que um dos incomodados é Rodrigo Garro. Em participação na Arena SBT, na noite dessa quarta-feira, o Marcelinho assegurou que o Garro procurou dirigentes do Corinthians para expor sua chateação com o fato de que há uma série de atrasos em relação a pagamentos de direitos de imagem, luvas e também bichos para todo o elenco, menos para o Memphis Depay. Importante contar que o Corinthians também tem pendências com o Memphis. Cheguei a dizer para vocês que as dívidas hoje são de 23 milhões de reais. De qualquer forma, a informação do Marcelinho é essa de que o Garro está incomodado. Vou até ler a frase que o Marcelinho usou, abre aspas: o Garro chegou na direção e falou: atrasa o salário e o bicho de todo mundo, o do Memphis não. Então você, Memphis, vai ter de jogar sozinho. Foi algo que o Garro teria dito para os dirigentes do Corinthians. Importante registrar também que Garro e Memphis tiveram uma desavença, um pequeno problema, nem sei se dá para chamar de problema, mas tiveram uma diferença quando o Memphis, depois dos primeiros 6 meses com a camisa do Corinthians, exigiu que vestisse a camisa 10, que era ocupada até então pelo Memphis Depay, pelo Rodrigo Garro, perdão. Segundo Marcelinho Carioca, essa história nunca foi superada pelo meio atacante argentino. Só para completar, registrar que o Chelsea não pretende liberar o lateral esquerdo Denner, comprado do Corinthians. Ele, na teoria, só viajaria em definitivo para o Chelsea em fevereiro do ano que vem, quando completa 18 anos de idade. Mas em outubro, o atleta precisou passar por uma cirurgia de menisco e fez toda a sua recuperação lá no futebol inglês. E o Chelsea pretende ficar com o jogador, ainda que não possa utilizá-lo. Dessa maneira, dá para imaginar que o Denner não terá condição de disputar a Copa São Paulo de Juniores em janeiro. Bora fechar o vídeo para falar sobre Yuri Alberto. Craque Neto contou em seu programa Os Donos da Bola dessa quarta-feira que Yuri Alberto será vendido para Roma no ano que vem. A frase é a seguinte, abre aspas: pelas informações que eu tenho, esquece. Ele não vai ficar para o ano que vem. O Yuri Alberto vai para Roma mesmo, afirmou o craque Neto, que tem fontes no Corinthians e especialmente também próximas ao Yuri. Ele cria uma relação bem legal com os pais do Yuri e com o jogador. Segundo o craque Neto, a negociação pode girar entre 30 e 40 milhões de euros, com a lembrança de que o Corinthians tem só 50% dos direitos econômicos, ou seja, vendeu por 30 milhões, o Corinthians fica com 15 milhões, vendeu por 40 milhões e o Corinthians fica com 20 milhões. Só para completar, Yuri Alberto soma 51 jogos, 16 gols e 2 assistências, temporada bem ruim na comparação com a passada. O Yuri, desde que voltou da contusão, tem alternado momentos de craque e momentos de perna de pau. Isso também ajuda a negociá-lo em caso de proposta. A única impressão que eu tenho é de que é sempre muito mais complicado uma operação de 30 a 40 milhões de euros na janela de inverno europeia, que seria de janeiro. Então, tenho comigo a impressão de que o Yuri pode acabar ficando pelo menos até a metade do ano que vem. Só para contar também que o Corinthians precisa de pelo menos uma ou 2 grandes vendas para tentar salvar o seu ano do ponto de vista financeiro. Além de Yuri Alberto, uma possibilidade real de transferência envolve Breno Bidon. Já contei para vocês que ele é alvo do Atlético de Madrid. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre uma pesquisa sobre as maiores torcidas do futebol brasileiro. Pesquisa essa encomendada pela CBF. Toda vez que a gente traz pesquisas, gera muita polêmica. Primeira colocação nessa pesquisa do Flamengo, 26%.
Corinthians aparece em segundo com 19%, São Paulo é o terceiro com 9%, o Palmeiras é o quarto com 7%. Na sequência, o Vasco da Gama 5%, o Internacional 4% e o Cruzeiro também 4%. Com 3% aparecem Atlético Mineiro, Grêmio e Santos. 2% para Botafogo, Bahia e Fluminense. Outros times somam 11%. Gostaria que você usasse o espaço para comentar. Primeiro, para dizer se acredita em pesquisas sobre tamanho de torcida. E depois, o que você pensa sobre esses números que eu apresentei, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.